PolarCast, o grau zero da ciência polar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PolarCast. E hoje a gente vai conversar com o professor Jairo Werner, da Universidade Federal Fluminense, da Faculdade de Medicina. A gente está iniciando aqui, então, o 8º episódio da série Bate-Queixo. Meu nome é Marina Guedes, eu faço parte da equipe de comunicação do Interantar e dou as boas-vindas ao professor Jairo Werner. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao PolarCast. Muito obrigado, Marina, e toda a equipe aí do Interantar, a coordenadora, a professora Silvia, por dar a oportunidade da gente mostrar um pouco, né, do que nós temos participado do Programa Antártico Brasileiro na área de saúde mental. Professor, a gente tem começado as nossas conversas perguntando geralmente um pouquinho da sua trajetória profissional. Se você puder contar, seria ótimo para situar os nossos ouvintes aqui do PolarCast. Certo. Bom, eu sou médico, né? Sou psiquiatra, tenho uma relação muito grande da saúde com a educação. Eu começo exatamente como especialista na área da psiquiatria da infância e adolescência. Então, eu posso acompanhar, né, o processo do desenvolvimento da personalidade, do psiquismo, até a fase adulta. Então, me preocupa sempre justamente o que faz, né, a diferença em termos de desenvolvimento. Então, nesse sentido, eu fui fazer o meu mestrado, né, na área de educação e o meu doutorado na área da psiquiatria e da saúde mental na Unicamp. Então, foi exatamente essa preocupação de juntar, né, a saúde, né, a cultura com a psiquiatria, né? Então, eu acho que a saúde mental é exatamente um conjunto, né, de, vamos dizer assim, de conhecimentos para o desenvolvimento pleno das funções culturais, psicológicas e da personalidade. Então, eu acho que a minha trajetória sempre buscou conjugar, né, esses aspectos em que eu pudesse vir a compreender melhor essa interdisciplinaridade, essa conjunção, né, de fatores filosóficos, metateóricos, teóricos e práticos relacionados ao desenvolvimento humano e à saúde mental. Nessa nossa série Bate-Queixo, a gente tem mostrado a ciência brasileira feita na Antártica. E o seu projeto, o projeto do qual é coordenador, Saúde Antar/IA da Universidade Federal Fluminense. Você pode falar um pouquinho, apresentar o projeto para a gente, professor? Bom, é um desafio grande, né? Resumir, eu sei que o tempo é limitado, mas, como você falou, o nosso projeto atualmente tem o nome de Saúde Antar, IA, e esse IA tem vários aspectos, né? Pode ser isolamento antártico, pode ser inteligência artificial, mas é exatamente tudo isso, né? Então, por isso que foi escolhido esse complemento, porque inicialmente o nosso projeto era só Saúde Antar, dimensões de saúde mental no isolamento antártico, e nós acrescentamos, né, esse IA para dar continuidade a um processo que já vinha sendo desenvolvido no âmbito do programa Saúde Antar, ou do programa do ProAntar, né? Mas com o nome de Saúde Antar. Então, foram 4 anos, ou 5, porque teve uma prorrogação em função da pandemia, que nós viemos recolhendo
informações, monitorando, né, justamente vamos dizer assim, a nossa categoria principal da nossa pesquisa é a vivência antártica. Nós somos o primeiro projeto no âmbito do Programa Antártico a se dedicar exclusivamente ou primordialmente à saúde mental de todos aqueles que estão, né, trabalhando na Antártica, que é uma população temporária, né, constituída por pesquisadores, militares, montanhistas. Então, nós temos como uma grande meta, né, identificar, né, como que as pessoas que vivem essa experiência estão realmente manifestando, né, aspectos do seu humor, da sua personalidade, do seu temperamento, que podem nos ajudar a compreender a dimensão que isso representa. A Antártica é justamente um laboratório natural, né? Nós não podemos criar artificialmente situações de isolamento, de confinamento, né? De submissão a situações extremas, simplesmente de uma forma artificial. Eticamente, não é simples, né? Não seria simples e nem ético, na verdade. Então, nós aproveitamos essa oportunidade, né, para estudar justamente como que as pessoas vivenciam e como aquelas, de alguma forma, como que elas reagem a essa situação, quais são as estratégias, né, de enfrentamento dessas situações e que repercussões isso pode ter na saúde mental. Então, esse vamos dizer assim, é a grande expectativa nossa, não só de poder entender esse processo, como também de prestar, né, uma assistência, não com o intuito de dar conta, né, de dar uma assistência total a todos, mas de pesquisar formas de dar um melhor atendimento a essas necessidades. Então, é muito comum, né, haver situações nos acampamentos, na estação, nos navios, que, aliás, são os nossos 3 locais de pesquisa. A nossa pesquisa é diferente das outras que estão pesquisando as ciências naturais, né? O nosso objeto é o humano. Então, onde tiver o humano, nós estaremos juntos. Se ele estiver lá no acampamento, tirando o sangue do pinguim, nós estamos também com eles. Se estiver no navio, né, enfrentando o mar de Drake, né, o confinamento de um camarote, nós estamos juntos. Se a estação, que tem um conforto enorme, mas também é um ambiente confinado que tem que ser muito bem explorado, né, durante não só o verão, mas no inverno também estará lá um grupo de militares, né, que vão ficar responsáveis pela estação. O que nós podemos deixar, né, para eles em termos de assistência a nível da saúde mental e da saúde em muitos aspectos. Para nós, então, pesquisar essa vivência, né, psicológica, mas também pesquisar formas de dar uma assistência a nível de saúde mental, inclusive monitorando essa saúde mental. Então, na primeira etapa do projeto, o que nós fizemos? Nós elaboramos uma caderneta, que é uma caderneta antártica de saúde mental, onde as pessoas, né, onde as pessoas registram, né? Então, tem questionários iniciais, né, sociodemográficos, são anônimos, né, mas tem alguma indicação. Então, tem algumas perguntas para localizar aqueles que já foram, aqueles que ainda não foram. E tem diários para serem preenchidos
sei se dá para ver aí, mas diários que são preenchidos diariamente, né? Com questões referentes ao sono, ao ciclo circadiano, ao humor e aos sentimentos. Então, durante esse primeiro ciclo do projeto, nós fizemos essa busca, né? Não só através da caderneta, mas de dois instrumentos também importantes, que foram as entrevistas, né? Os grupos focais, que são temas relacionados à vivência antártica, né? As entrevistas também individuais. Então, esses três aspectos, né? A caderneta com dados bem objetivos, bem concretos, né? As entrevistas e os grupos focais, eles estão dando a fundamentação para que nós possamos não só compreender, mas também criar um conceito, né? Uma teoria a respeito de qual é o funcionamento não só das pessoas naquelas situações, mas também compreender qual é o funcionamento que possa ser generalizado. Por exemplo, nós voltamos da nossa primeira ida à Antártica em 2020, justamente em plena pandemia da Covid-19. E justamente, a primeira entrevista que eu dei foi para a revista Veja, lições do gelo, né? Eles queriam ver que comparação a gente poderia fazer entre a experiência do confinamento antártico e as experiências de quarentena, de confinamento da pandemia da Covid-19. Então, nós queremos conhecer a realidade, mas também queremos interpretar e generalizar e, se possível, criar um modelo de compreensão do humano em determinadas condições, de determinadas demandas, né? Eu sei que existe a questão da nossa fragilidade diante da grandeza da natureza, mas o que nós temos visto, que é o fator mais importante, é justamente o processo interativo, ou seja, como que as pessoas interagem, né? É o fator mais importante no quesito do bem-estar psíquico. Então, a partir dessa primeira, vamos dizer assim, incursão, né? Nesse ciclo com as cadernetas, com as entrevistas, foram muitas cadernetas respondidas voluntariamente, foram horas e horas de entrevistas, né? Muitos grupos focais. Nós fizemos uma evolução, né? Em termos dos instrumentos de pesquisa. Basicamente, o novo ciclo, que chama Saúde Antar IA, ele incorpora tecnologias que vão justamente desde a inteligência artificial, mas, basicamente, o que é a inovação? Qual foi a inovação? Foi implantar, e isso nós fizemos agora, na última fase, né, da primeira e segunda etapa da pesquisa na Antártica, foi em novembro, dezembro e janeiro, nós implantamos um aplicativo, né, que justamente, de alguma forma, ele reproduz a caderneta, né, com as questões que estão aqui na caderneta, né, mas não é uma mera digitalização. Tem também um chatbot que a pessoa pode conversar com a inteligência artificial, caso de necessidade, e mais ainda, ela tem a possibilidade, né, de acionar um atendimento humano, ou seja, ela pode marcar aonde quer que ela esteja, seja no navio, seja na estação, seja no acampamento, ela pode marcar uma orientação ou com um psiquiatra ou com um psicólogo da equipe, porque, na verdade, a partir do que nós também fomos pioneiros agora, que foi a introdução da internet nas ilhas, né? Não só
nos acampamentos, né? E com isso, nós temos possibilidade de dar uma assistência em tempo real. Mesmo que você esteja lá no acampamento com 8 barraquinhas, né? Você está ali vivendo o seu confinamento, mas, como eu falei, muitas das situações que acontecem, muitas vezes, pode demandar um atendimento. Isso já foi dessa vez, a gente já fez atendimento, a gente já fez grupos de conversa, roda de conversa, né, sobre vários temas, inclusive com a nossa equipe fora da Antártica, né, pela conectividade que nós alcançamos, e eu acho que agora isso vai ser expandido, né, nas próximas operações Antártica, porque o acesso foi visto que deu certo, né? Havia muita expectativa, como é que vai ser, né? As pessoas vão ficar só vendo Instagram e etc., né? Porque às vezes as pessoas querem aquela coisa bem, bem difícil mesmo, né? Mas nós vimos que isso agilizou tanto o aspecto técnico, né? Consultas, outros projetos se beneficiaram demais, que estavam fazendo algumas técnicas, né? E tinham possibilidade de fazer contato aqui ou aonde fosse a universidade. Então, eu acho que isso... E também aspectos de até necessidade de mediação de alguns conflitos, né? Então, eu acho que essa segunda etapa, que está, né, esse segundo ciclo do projeto, é justamente para oferecer, né, esse monitoramento em tempo real e essa assistência mais efetiva, né, em caso de demanda, em caso de necessidade. Então, em resumo, né, o nosso projeto ele tem várias dimensões, né? Por exemplo, agora na estação, finalmente nós conseguimos montar o laboratório do Projeto Saúde Antar, porque os laboratórios, que são magníficos, são destinados às ciências da natureza, né? Microscópios e vários outros de última geração, coisa muito bem, assim, em termos tecnológicos, muito avançados. Então, nós tivemos que adaptar um desses laboratórios, que é o Laboratório de Biociências, e que foi fantástico. Nós montamos um laboratório que, na verdade, foi um lugar que as pessoas podiam ir para serem atendidas, para fazer grupos, para relaxar, né? Vocês imaginem que há necessidade, muitas vezes, num ambiente confinado, de você ter um momento de privacidade. Por exemplo, você não pode, em todo lugar que você está, seja no camarote, seja no refeitório, seja em qualquer espaço coletivo, você não pode fazer um atendimento psicológico, né, sem quebrar a sua privacidade. Então, o ambiente foi totalmente organizado, né, com som, com imagens, até com poltronas para que as pessoas pudessem deitar e passar uns minutos, né, relaxando do estresse, porque há um estresse natural de você cumprir as suas metas de pesquisa. Por exemplo, a maioria das pesquisas da estação, elas têm que sair de bote para colher material, né? Seja nas geleiras, seja no mar, seja em determinados pontos da costa ali, e o tempo impede, né? Quer dizer, às vezes tem problemas operacionais que dificultam, e as pessoas ficam muito ansiosas, né? Quer dizer, então, às vezes, elas precisam de um relax, né? Então, foi muito bem aceito, né? Foi muito interessante esse laboratório, e nós reproduzimos esse laboratório também, em parte, no acampamento. Então, uma das barracas, nós requisitamos ao ProAntar, que é uma barraca grande, para justamente montar também o nosso momento ali de privacidade, de conversa, de fazer teleconsulta. Isso também foi uma outra
conquista importante. Da penúltima vez, nós conseguimos montar um laboratório na estação para fazer uma transmissão de telesaúde holográfica da estação para o nosso hospital universitário. Então, nós tivemos que fazer uma sala totalmente escura, né? Vocês imaginem que desafio é esse na Antártica, né? Que é tudo muito claro durante o verão, mas para fazer a transmissão holográfica, que é justamente você iluminar as pessoas e elas saírem em 3D do outro lado, isso abre uma perspectiva para teleconsultas, para teleeducação, teleconsultoria muito grande. Então, o ano passado, em novembro, foi feita essa transmissão, a primeira transmissão holográfica, né, do Programa Antártico, da estação para o Brasil. Isso também dentro desse escopo de descobrirmos metodologias que pudessem vir a depois compor um quadro de assistência ao nosso pesquisador, ao nosso grupo base da Marinha e a todos aqueles que passam pela estação e pelas outras atividades do Programa Antártico. Então, eu acho que o nosso programa é um programa de pesquisa e de pesquisa em assistência, né? Jairo, o que você pode falar no sentido de próximos passos, né? Porque você fez todo um traçado da coleta de dados, né? Da criação do aplicativo, dessas ações pontuais para as pessoas que estão lá na estação, nos acampamentos. Você acaba de voltar ao Brasil, né? Você estava lá na Estação Antártica Comandante Ferraz. Eu fiquei curiosa para saber quais são os próximos passos do projeto de vocês. Bom, nós ainda não completamos totalmente o nosso aplicativo, novas funcionalidades. O grande desafio é justamente que as pessoas preencham, né, o aplicativo. A adesão foi muito rápida, né, em termos de baixar o aplicativo. Agora a gente quer ver se efetivamente, né, houve essa resposta, né? E nós já percebemos uma coisa interessante, que os usuários, e aí a gente quer aperfeiçoar isso, eles vão receber um relatório do próprio perfil deles de vivência antártica. Então, eles vão poder conhecer melhor até como que é a forma deles viverem Antártica, porque a experiência é comum, mas a vivência é pessoal. O nosso projeto, ele sempre vamos dizer assim, frisou que o nosso objetivo não é fazer diagnóstico nosológico, nosográfico de doenças psiquiátricas. Aliás, esse é um desafio muito grande. As pessoas acham que nós vamos fazer, muitas vezes, um julgamento, né, psiquiátrico das pessoas. Primeiro que todas as informações são anônimas, e o objetivo não é fazer diagnóstico. O objetivo é justamente identificar as vivências. E o nosso próximo passo, quer dizer, então a gente viu, né, os perfis, né? Tem aquelas pessoas que têm uma vivência em que as emoções elas variam muito, né? E tem outras que não variam quase nada, né, nos dois extremos. Todas têm que conhecer o padrão, porque todos eles têm repercussão. Não existe o normal. Né? É igual o timbre do instrumento. Cada instrumento tem seu timbre. Agora, o que nós vamos fazer com isso é que é importante. Né? Então, isso é um objetivo nosso, que as pessoas, né, compreendam melhor o seu próprio curso, né? Como é que elas vivenciam essa experiência e que fatores de riscos e protetivos elas têm em função exatamente do perfil delas. Queremos aperfeiçoar a parte de outras áreas da medicina, né? Por exemplo, você pode também ter informações, né, que possam ajudar, de uma maneira geral, a parte endocrinológica, a parte dermatológica, a parte cardiológica. Então, nós podemos ampliar isso, né, já dentro do processo de teleconsulta, de telefarmácia, né, por exemplo. Então, teleeducação, para ver
justamente, por exemplo, um tema importantíssimo que a gente já tratou nessa última, com as mulheres da estação, foi a questão do assédio. Então, vocês imaginem como que isso tem uma relevância, uma importância muito grande. Então, nós queremos trazer mais conhecimento, mais temas, mais oportunidade também das pessoas se sentirem contempladas, se sentirem seguras, né? Então, a ideia é essa, né? Aperfeiçoar o aplicativo, ampliar para outras áreas da saúde e desenvolver, né, nas pessoas uma consciência maior da sua própria, seu próprio processo, né, de cuidar, de se autocuidar em termos de saúde mental. Uma coisa importantíssima é que a gente não quer perder o nosso foco, que é justamente ter uma boa concepção de saúde mental com uma boa tecnologia. Então, não adianta ter só uma tecnologia desenvolvida. O objetivo nosso, apesar de estar nos desenvolvendo tecnologias, nós que criamos os aplicativos, né, e os sensores, mas nós queremos que isso esteja a serviço de uma boa concepção de saúde mental, porque senão nós estaremos, em vez de ajudar, criando uma patologização, uma medicalização inadequada, né, das vivências antárticas. Bom, para a nossa última pergunta do bate-papo de hoje, e confesso que eu fiquei com vontade de fazer muitas outras, mas eu tenho um limite aqui de tempo nessa série do Bate-Queixo, do PolarCast. Mas então, para a última pergunta, Jairo, eu gostaria de te ouvir sobre a importância do projeto para o Brasil. O que você pode falar para encerrar a nossa conversa de hoje? Bom, eu também teria muita coisa, né, que eu acho que seria bom explicar melhor cada item desses. Mas sobre a relevância, nós já experimentamos isso agora no último SCAR, né, onde foi apresentado o que a gente estava planejando fazer, né? Isso foi em setembro de 2024, e foi, assim, uma busca de mais de 8 países, né, pela nossa atividade com o aplicativo, com o monitoramento de saúde mental. Então, o interesse, né, os e-mails que nós recebemos, quer dizer, então, eu acho que nós podemos, se a gente desenvolver cada vez mais e melhor, né, nós podemos contribuir, inclusive, estações, né, como do Chile, estação como do Peru, né, até uma pessoa da NASA procurou o nosso apresentador lá, que estava no SCAR, né, interessado em saber. Então, quando você junta tecnologia com uma inovação também conceitual, eu acho que nós podemos contribuir não só para a própria Antártica, mas para outras áreas aqui no Brasil, né? Quer dizer, nós temos também ambientes que exigem isso, né? Nós estamos num país que precisa desenvolver muita infraestrutura, nós temos situações, né, como plataformas, né? Eu acho que não só na Antártica, mas nós podemos, agora mesmo, vieram me pedir se não podia fazer isso para uma faculdade, para alunos de faculdade de medicina. Então, eu acho que há um material riquíssimo, né, que nós vamos levar muito tempo ainda para conseguir, né, agora que vamos começar a sair os papers, e, enfim, além dos que já saíram, mas, na verdade, eu acho que a contribuição pode ser muito efetiva, que eu acho que até a partir da própria pandemia passou a se valorizar mais a saúde mental. Infelizmente, ainda existe uma resistência, né? Às vezes as pessoas acham que ciência, só ciências da natureza, mas não existe ciência sem o ser humano, né? Se o ser humano não estiver sendo também contemplado, né, nós estaremos só exercitando uma certa egolatria, né? Só pesquisa, mas que não tem uma aplicação que respeite, né, quem está desenvolvendo essas pesquisas. Temos pesquisadores lá
maravilhosos, temos pesquisas de gente muito gabaritada. Então, a gente se sente muito bem nesse ambiente, muito bem contemplados, né? Sendo uma área muito recente, né? Só no edital anterior que entrou a medicina polar, né? Então, ainda estamos acumulando, né, massa crítica e conhecimentos, mas eu tenho certeza que o ambiente, né, e o apoio, né, que a gente está recebendo do próprio MCTI, CAPES, do PROANTAR, né, eles vão ser fundamentais em termos de continuidade e não deixar que o fator humano seja negligenciado. Bom, então a gente chega ao fim do nosso 8º episódio da série Bate-Queixo, aqui do PolarCast, o grau zero da ciência polar. Eu convido aos nossos ouvintes que não assistiram os outros episódios, acessem o PolarCast no Spotify, no YouTube ou diretamente no nosso site www.interantar.com. Lembrando que o Interantar é um programa de educação e divulgação científica das regiões polares. Professor Jairo Werner, muito obrigada por participar aqui e fique em contato, vai ser muito bacana saber novidades do projeto. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, Marina, e estamos às ordens e sucesso aí para os podcasts e para essa divulgação e esse intercâmbio, né, entre as pesquisas. Eu acho que só assim realmente vai ter um efeito multiplicador, né, para o Brasil e para outras regiões. PolarCast, o grau zero da ciência polar.